Vamos começar a estudar, então, né? Dando continuidade à aula anterior, né? Vamos falar hoje, principalmente, de atrito, tá bom? Ok? Esse vai ser o nosso foco hoje, com várias exemplificações, tá? E por que o atrito ele é importante, né, no assunto de dinâmica, né? Ele vai considerar os efeitos reais, né, do movimento, né? Queria que você desse uma olhadinha num vídeo aqui explicando um pouquinho sobre o atrito, tá? Vou passar para você esse vídeo inicial, só para você ter uma ideia do que a gente vai agora iniciar, tá bom? Vamos lá. O atrito é uma força muito presente no cotidiano. É ele que nos permite andar para frente quando nossos pés empurram o chão para trás. Já na situação de laboratório que vamos testar, o bloco não escorrega no começo do experimento justamente por causa do atrito. A força de atrito se deve à interação entre as superfícies de contato, ou seja, as forças eletromagnéticas entre as moléculas das duas superfícies. Nesses pontos de contato, se formam microsoldas que dificultam o movimento de um corpo em relação ao outro. Beleza? Deu para dar uma olhadinha aí na compreensão? Vamos lá, falar mais um pouquinho sobre isso. Ainda tem mais vídeos aí. Nesse experimento, vamos utilizar um plano inclinado articulado e um bloco de madeira. Sobre o plano inclinado com uma certa angulação, vamos colocar um bloco de madeira e observar. Depois, vamos aumentar a inclinação do plano pouco a pouco, até que o bloco de madeira se mova e escorregue pelo plano. Mais um assunto aí. Opa, ele tinha mais vídeos aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se é esse aqui. Conclusão. Avancei? As forças que atuam sobre o bloco de madeira nesse experimento são o peso, a força normal e a força de atrito. Isso é importante. Estão representadas também as duas componentes da força-peso, uma paralela e a outra perpendicular em relação ao plano. No início do experimento, o bloco não se move, mesmo com o aumento da inclinação. Isso acontece porque a força de atrito estático se contrapõe à componente paralela do peso, acompanhando seu aumento de valor. Depois, o atrito estático atinge seu ponto máximo. A partir dele, ocorre movimento relativo entre os corpos em contato e o atrito passa a ser considerado dinâmico. A força de atrito dinâmico é sempre contrária ao movimento. Estão percebendo aqui, ó, como é que as componentes elas se desenham? Elas são exatamente assim, ó, na hora da gente fazer um exercício como esse, tá vendo? Aqui é a projeção do peso no eixo horizontal, que a gente chama de PX, aqui ele chamou de PT, né, de tangencial, né? Aqui é a componente do peso, tá? No eixo vertical, ou PY, tá? Ou PN, de normal, tudo bem? Aqui é sempre essa força normal, ela sempre existe quando existe contato entre dois corpos, no caso o bloco e essa superfície aqui, né? É por ação e reação, né? Por terceira lei de Newton. Isso aqui empurra o bloco, a superfície para, né, empurra ela com uma força P, né? E ela devolve com uma força N, tá? Nesse caso aqui, essas duas forças aqui estão equilibradas, tá? Por isso que ele não sobe, por isso que ele permanece somente nessa componente aqui ele se movimenta, tá? Se houvesse desequilíbrio de forças aqui,
né? Ia acontecer alguma coisa no sentido disso aqui subir, o que não é um absurdo, né? E aqui, ó, é a componente do peso, tá? Exatamente como ela age aqui nesse corpo, tá vendo? Que é diferente do eixo vertical e horizontal. Aí a gente tem que fazer o quê? As projeções. Tá vendo aqui? O ângulo θ aqui, o PT é P seno θ, o MG seno θ. O PN aqui é P cosseno θ, o MG cosseno θ, tudo bem? E aqui vai entrar a nova componente, ó. A gente não falou disso aqui, ó, força de atrito. Essa força de atrito, como o Euler aí mencionou, né, Euler? Demorou a andar, né? A gente pode até fazer esse exemplo aqui, ó, de forma bem simplificado isso, né? Vou pegar aqui uma superfície, vou pegar aqui o apagador, tá vendo, Euler? No plano horizontal, isso aqui fica parado. Por que aqui está parado, Euler? Pode me dizer por que isso aqui está parado? Em repouso? Há forças atuando aqui nesse bloco, nesse apagador aqui azul? Há forças atuando aqui? Nesse exato momento, há forças atuando? Sim ou não? Não, né? Não tem força atuando aqui. É isso? Existem forças atuando aqui, só que elas fazem o que entre si? Duas forças aqui estão atuando, mas o que acontece entre elas? Elas se anulam, né, Yuri? Ó, a ação é o quê? O peso empurrar a superfície. A superfície empurra, então aqui tem a normal e aqui tem o peso. O peso se anula com a normal. Aqui, ó, exatamente aqui, ó, como isso aqui, ó. Tá vendo? Então tá parado. Aí, ó, se a gente começar a inclinar isso aqui com um ângulo θ, ó, percebe que a gente está aumentando? Aqui, ó. Aí o Yuri falou, pô, demorou para entrar em movimento, né, professor? Aqui, eu estou inclinando e não está entrando em movimento, né, Yuri? O que aqui não está... Ó, começou a entrar agora em movimento. Fui dar uma angulada. Por que demora a entrar em movimento, Yuri? Porque mais uma força está impedindo isso aqui entrar em movimento. Qual é essa força, Yuri? Qual é essa força que está impedindo ela entrar em movimento? É a força de atrito, né? Que existe entre a superfície, as duas superfícies, né? Tanto essa aqui quanto essa aqui, que está sempre contrária ao movimento. Então a força de atrito ela vence, enquanto eu vou angulando aqui, aumentando o ângulo, chega uma certa hora que isso aqui entra em movimento. Por que entra em movimento a partir de um certo momento, o Yuri? Por que entra em movimento? Porque existe uma PX, uma projeção no eixo horizontal, que vai vencer a força de atrito. Enquanto o ângulo está aumentando, né, a força contrária ao movimento, que é sempre a força de atrito, que a gente vai falar sobre isso agora, é maior do que a projeção, né, que leva o movimento para frente. Enquanto isso não for vencido, ele vai continuar parado. Tudo bem? Preste atenção nesse vídeo aí que você vai entender bem o que eu estou falando. Tá? Depende da velocidade com que o corpo desliza sobre a superfície e da área do contato entre o corpo e a superfície. Repare que a intensidade da força de atrito é proporcional à intensidade da força de contato entre o corpo e a superfície, ou força normal. Observe ainda que a força de atrito dinâmico é geralmente menor que a força de atrito máximo, que ocorre quando o corpo está na iminência do movimento. Então, a gente estudar casos com atrito, a gente vai estar estudando casos mais reais, tá? Quando a gente vê nos exercícios de física, desconsidere o atrito, né, o ignore o atrito, o menospreze o atrito, a gente está tirando um movimento, né? Estamos caracterizando um movimento de forma não muito real, né? Mas facilita os cálculos, obviamente, né? O que não é o caso na realidade, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre atrito, que é um dessas a resultante centrípeta. É isso que eu queria tratar aqui com vocês. O que é o atrito, né? Esse cara, quando você aplica uma força, ela sempre se opõe a esse movimento, tá? Sempre se opõe. O atrito, ele sempre se opõe ao movimento. Não importa qual é o movimento que seja, tá? Ela vai estar sempre oposto. Então, o atrito é um dissipador de energia, transforma toda a energia em térmica, né? É o que ocorre nos casos reais, tá vendo? Aqui.
É o que faz, por exemplo, uma molinha quando você põe ela em movimento, ó, ir para o seu repouso. Ó. Puxei, aqui ó, a energia potencial aumentando, que a gente vai falar sobre energia potencial nas próximas aulas. Ó. Soltei, aí, ó. Olha o que vai acontecendo. Ó. É o atrito que está fazendo com que esse corpo na mola vá começando lentamente a ficar o quê? Em repouso. Olha, no final o que acontece. Beleza? E são os movimentos reais que possuem atrito. Tá? Vou fazer esse aí não. Aqui, deixa eu ver o que é esse movimento aqui. Ah, sim. Ó, o atrito aí, por exemplo. O cara jogou uma bolinha aí, ó. Tá vendo? Ela parou, né? Num determinado momento. Aí eu vou mudando aqui os parâmetros. Ela vai mais longe, né? É o atrito que faz com que o movimento cesse, né? Uma vez que você joga isso aqui no corpo, ela vai andar, depois ela vai começar a parar e freia, né? Quem é que alguma coisa que está se opondo ao movimento que está, né, lentamente dissipando o movimento, transformando ele em calor, né? Isso é o atrito, tá? Muito interessante. Aqui já vimos as aulas, já vimos. Aqui foi um caso do bloco, né? Aqui, ó, num plano horizontal mesmo. Ó, se eu aplicar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mexer nesse parâmetro aqui, ó. Ó, as forças aqui, estão vendo? Isso aqui aumentar, ó, 16,4, agora 18,6, 40, ó. Tá vendo aqui? Eu vou jogar aqui, ó, uma força, o verdinho é a força que eu estou aplicando, e o atrito é o vermelhinho, ó. Perceba que, vetorialmente falando, esse camarada aqui possui um módulo maior que esse. Então, esse corpo vai entrar em movimento, né? Só que, dependendo da força que eu aplicar, ó, vai ser menor. E se eu começar aqui, ó, nada acontece. Por que não acontece? Porque eu apliquei uma força que o atrito ainda está vencendo. Entenderam? Nada aconteceu. Agora, se eu aplicar uma força aqui, por exemplo, ó, maior do que o atrito aqui nesse caso, ó, aqui se iguala, ó, eu acho que é aqui que se iguala, né? Ok? Então, quando iguala, também fica na iminência de movimento, mas não entra em movimento. E agora eu vou fazer com que a força, ó, ponha esse corpo para andar, ó lá. Ok? Aí ela venceu. Beleza? Aplicando uma força. Então, existe um limite de força que você tem que aplicar para vencer, né? Esse camarada aqui, quando eu boto aqui nesse corpo, eu posso aplicar uma força aqui de alguns newtons e não entrar em movimento. Por quê? Porque o atrito está vencendo. Não vai deixar. E a gente chama esse momento, quando eu aplico a força e o corpo não entra, de atrito estático. Tudo bem? É a mesma coisa aqui, ó. Olha o atrito estático atuando aqui, ó. Estou inclinando, olha o atrito estático. Estão vendo? O atrito estático está atuando. Mas existe uma componente que aqui está aumentando e aqui permanece o mesmo. Aumentando, à medida que eu aumento o ângulo, ó, até aqui, ó. Ok? O P tangente, o PX, né? Vence a força de atrito. Tudo bem? Que tem um limite, galera. Aqui, ó, como é que é o gráfico do atrito, ó. Você vem aqui, ó. Isso aqui tudo é atrito estático. Aqui é a iminência de movimento. Aqui entra em movimento, ó. Perceba que você tem que gastar um pouquinho mais de energia para pôr o corpo em movimento. Isso aqui é a inércia, tá vendo? E a força de atrito, ela é o produto de um coeficiente de atrito multiplicado pela normal à superfície. O que é normal mesmo? Normal é isso aqui, né? É a força que se opõe ao peso, né? Para deixar isso aqui parado. Tem que ter duas forças agindo de mesmo valor para isso aqui ficar parado. Não é verdade? Beleza, galera? Tá complicado aí ou dando para entender bem? Aqui, ó. Nesse caso aqui, os gráficos que eu vou botando aqui, os parâmetros, ó. Vai mexendo. Olha a bolinha vermelha ali, ó. A bolinha vermelha ali, ó. Quando a bolinha vermelha entra nessa reta aqui do gráfico, ó, não vai entrar em movimento em jeito nenhum. Ó. Agora, quando ela ultrapassar isso aqui, ela vai entrar em movimento. Vamos lá, a gente precisa faltar pouco para ela ultrapassar aqui, ó. Aí. Que aí você já superou o valor do atrito estático e entrou no atrito dinâmico, né? O que é o atrito dinâmico? O atrito não vai deixar de existir no movimento, tanto é que ele vai parando lentamente o corpo à medida que o tempo vai passando, não é isso? Só que ele já não é aquele valor igual ao atrito estático. Existem dois tipos de atrito no corpo,
tá? E, por lei, né, por uma lei natural, o atrito dinâmico é sempre menor que o atrito estático, ok? Beleza? E o atrito, como vocês já devem bem saber, ela é o produto do coeficiente de força de atrito, é o produto entre o coeficiente de atrito, estático ou dinâmico, a gente vai ver o que a gente, se estiver parado, né? É o estático, se estiver em movimento é o dinâmico, né? Multiplicado pela normal superfície, tá bom? Então, nesse caso aqui, sempre vão ser esses dois produtos. Se estiver parado, é o estático, né? Aí tem um valor de coeficiente. Se for tiver em movimento, é o dinâmico. Vai ter outro valor, tá? O valor do dinâmico é sempre menor do que o estático, tá bom? E é claro, isso depende das superfícies e o pessoal, né, da banca dos estudos vai ter que dar para vocês esse valor, a não ser que isso seja incógnita, né? Aí já é outra história. Mas se não for, ele tem que te dar esse valor aqui dos coeficientes de atrito, dependendo das superfícies. Cada superfície vai responder com um Mi diferente. Entenderam? Percebe? Então, o atrito ele vai ser agora fundamental na aplicação dos movimentos. Não vai ser só uma matéria à parte, mas vai entrar nos cálculos. Beleza? Nos nossos cálculos. Excelente? Então, é isso. Eu queria falar um pouquinho desse movimento e incorporar agora nos exercícios, tá bom? Maravilha? Vamos lá. Por exemplo, ó, olha aqui. Se esse corpo aqui está parado, galera, significa que esse cara está puxando esse corpo aqui. Se não houvesse atrito, o que ia acontecer aqui? Se não houvesse o atrito? Simplesmente esse corpo aqui, com o peso dele, aplicaria uma tensão nessa corda aqui, né? Transmitiria com essa polia aqui e puxaria esse corpo para cá. Quem é que está impedindo o movimento de acontecer? Justamente a força de atrito. Percebe? Percebe isso aí? Tudo certo até aí? Aí, ó, quando a gente for aplicar as forças aqui, ó, aí o que vai acontecendo? Aí, ó. Beleza? Vai puxando com uma aceleração, né? Pelo princípio da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Tá? Depende do material. Vamos botar aqui alumínio, por exemplo, e vamos iniciar aqui, ó. Olha como é que é muito mais lento. Por que é mais lento? Depende da densidade do corpo, né? Os dois são feitos de alumínio. Cobre, vamos ver aqui. E aqui continua sendo alumínio. Aí, o corpo de alumínio também entra. Perceba as variáveis aqui, velocidade em azul, deslocamento, ó, que é uma função quadrática, e aceleração, que é uma função constante, né? Nesse caso. E aí, por aí vai, né? A gente vai colocando aqui peso, ó, normal, superfície, tração. Vou botar todas as forças aqui atuando aí, ó. Olha aí. Esse aqui é a normal, a superfície. Esse aqui é o peso. Esse aqui é o PX, né? Vamos de novo. Aí. Aqui é o peso, aqui é a força de tração, que está em amarelo, né? Aí o bloco com os valores de peso, de normal, né? E as projeções. Tá ok? Tranquilo até aí? Quando a gente for fazer exercício, a gente tem que levar todos esses cálculos em consideração. Vamos fazer alguns aí e entender melhor isso. Tá ok, galera? Tudo bem? Até aí alguma dúvida? Tá tranquilo? Como é que tá aí a situação? Maravilha. Então aqui, ó, para a questão do peso, ok. Nos cálculos a gente vai fazer alguns exercícios desse aí, tranquilo, tá? Aqui também é um outro tipo de força, né? Além de atrito, nós temos a força elástica. E o que é a força elástica? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Alguns materiais possuem a propriedade de recuperar sua forma original quando cessa a força aplicada a eles. A qual recebe o nome de elasticidade. Os materiais que não recuperam sua forma original são chamados de inelásticos. Essa propriedade deve-se ao range moleculares e ao tipo de ligação existente entre os átomos. Tá?
Aí, isso aqui é um exemplo de força elástica, ó. Essa corda aqui, né? Tá? Ok? Isso aqui é uma força que ele acumula elástica e depois ele solta e ela dispara a flecha, correto? As molas também têm essa propriedade, né? De fazer uma força que a gente chama de restauradora, ou seja, trazer ela, no momento que eu estico ela, quando eu solto, ela retorna para o que ela queria antes, só que a inércia não deixa ela voltar para o equilíbrio, mas o atrito vai dissipando e aí ela vai parando no repouso dela, onde ela estava inicialmente, tá? Na inércia dela. E aí já viu que a força da lei de Hooke, né, a força elástica, ela é o produto do um fator K multiplicado pelo quê? O elongamento, ou seja, o quanto é que ela andou, né, para a esquerda ou para a direita, que é o tal do delta X, né, que é X menos X0, o L menos L0, que é a deformação da mola, tá vendo? O quanto ela esticou. Essas coisas são proporcionais, tá bom? É isso. E aí temos o dinamômetro que faz exatamente esse papel, né? A balança de mola também vai fazer isso, né? A gente vai explicar esse exemplo também, tá? Aí, o dinamômetro é esse cara aqui, ó. É um dispositivo que mede forças, né? Tá calibradinho aqui. À medida que você vai esticando, vai vendo quanto que você está aplicando de força, né? Naquela situação, tá bom? Aqui tem uns exercícios, ó, umas atividades que a gente não vai fazer agora, tá? Essa é um tipo de aplicação. E a força-peso também é uma delas, correto? Tranquilo? Vamos lá, vamos ver um pouquinho de força-peso. Não é nada, vocês já viram, a gente só vai relembrar, tá bom? Vamos lá. Opa, era para ter começado do zero ali. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho de alguns casos, como por exemplo, ó, força-peso, né? É uma das forças atuantes, né? A gente já sabe que é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, né? Aqui é uma mola que tem uma força restauradora que vai fazendo com que isso aqui, ó. Só que isso aqui não tem o que? Atrito. Vai ficar indefinidamente aí girando, né? Essas são as molas ideais que a gente chama, correto? A força-peso é sempre vertical para baixo em relação à Terra. Está sempre apontando para o centro da Terra. Tá? Aí aqui é um conceito de massa. Isso aqui é a força aplicada, né? A força gravitacional aplicada à distância, né? E as balanças, né? Isso aqui é um exemplo interessante. Quando subimos numa balança, né, costumamos dizer que vamos nos pesar. Mas balanças, por definição, medem massa, não pesos. Né? Então, o correto seria dizer que vamos nos massar? É isso que ele quer dizer. Né? Vamos nos pesar por uma questão cultural. Né? Na verdade, ela vai medir massa, tá? Mas ela analisa a massa através do peso, do nosso peso, né? Através do equilíbrio de forças. Tá? Ok? Então, o mecanismo está calibrado para massa, mas, né, medindo através da medição de forças, né, força-peso, no caso. Então, se quando eu boto aqui ó, a maçã aqui, o negócio sai, o que significa? Ó, o cara botou aqui não sei o nome disso, é um peso, né? O pessoal fala, né? De 1 quilo. Aí ele vai botando uma maçã, duas maçãs, e esse cara continua deitado, né? Para baixo, né? A balança nesse lado aqui, né? Duas maçãs. Quando eu ponho a terceira, ele começa a sair do lugar. Quando eu boto a quarta, ele faz isso aqui. Quando eu boto a quinta, ele vira. E aí a maçã fica, né? Olhando para esse gráfico aqui, eu já sei que essa quantidade aqui superou 1 quilo, correto? Tudo tranquilo? Por quê? Porque a força-peso aqui é maior que isso aqui, tá? Venceu, né? O equilíbrio das forças aí, correto? E aí, galera, no plano inclinado, a força normal ela sempre, né, forma um ângulo de 90 graus com a superfície. E no atrito isso aqui vai ser importante, porque os cálculos vão depender disso aqui.
quando a gente fizer o cálculo de P no eixo Y, tá? Ele vai se equilibrar com a normal. E aí o valor de PY vai ser igual à força normal. Nós vamos ver isso nos exercícios. Tá bom? Então é isso aí, ó. Sempre perpendicular à superfície de apoio. Tá? Essa é a resposta da reação à ação do peso numa superfície. Tá bom? Então, nas balanças de farmácia, né, elas medem a força normal e não o peso. Então, na verdade, não vai medir o que eu peso em si, mas sim o que dá de resultante, tá bom? O que dá de resultante na normal, tá? E a gente vai ver que se a gente botar um corpo, por exemplo, na água, a normal não vai ser igual ao peso, por causa do empuxo, entendeu? Existem alguns casos que vão gerar uma confusão na gente. Então, balanças não medem pesos, e sim normais à superfície. Isso é importante a gente lembrar na hora de considerar os cálculos. Tá? Olha aí, por exemplo, quando você está num elevador, olha que interessante, subir no elevador, se você estiver numa balança, quando o elevador estiver parado, ele vai medir exatamente o teu peso, né? E a tua massa. Por exemplo, imagine que você tem 700 quilos, 70 quilos, e aí ela vai dar a leitura de 700 newtons, né? Mas lá na calibração está 70 quilos, tá? Quando o elevador começar a subir, acelerado, é interessante que aquilo vai subir. De 700 newtons você vai ter 850. E aí a tua massa vai subir. Mas você vai falar, mas como é que eu criei massa, né? Como é que eu criei massa? Não criou massa. Na verdade, a leitura é feita da normal. Por que a leitura é feita da normal? Porque vai ter uma componente de aceleração. E essa aceleração vai aumentar. Você tinha um peso que era a massa vezes a aceleração, mas se o elevador está subindo e acelerando com você junto, a aceleração está aumentando. E, consequentemente, o teu peso aumenta, mantendo a sua massa. Por isso que as leituras de balanças, elas não fazem a leitura, só fazem a leitura correta no repouso. Se você estiver em repouso, se você estiver em movimento, ela vai errar e feio. Tá bom? Olha lá, elevador descendo acelerado. O que indica a leitura? Interessante a gente fazer esses cálculos. Isso aqui pode ser que caia, né? Aí, no elevador descendo acelerado, que é nesse caso aqui, sentiremos a gravidade mais fraca, tá? Essa figura aqui, tá? A segunda aqui, ó, tá vendo? Vamos lá. Então, em cima de uma balança, dentro do elevador, descendo acelerado, tá? Os nossos pés exercerão uma pressão maior sobre a balança, que registrará um peso superior à medida da balança no chão. Figura A ao lado. Tá? Olha aí. Normal é igual ao peso, quando está parado, em repouso, que é igual a mg. Agora, se estiver em movimento, aí, subindo em movimento, né, acelerado, é igual quando ele desce retardado. O que é descer retardado? É desacelerando, descer desacelerando. Uma bela hora você está andando lá no elevador, ele vai ver, depois aí ele vai parando, aí, pá, aí abre a porta, não é isso? Eu fiz o barulho direitinho, né? E aí, ó, quando isso acontece dele estar freando, quando o elevador começa a frear para parar naquele andar que você quer ficar, ele é dito desce retardado. O descer retardado é igual a subir no movimento acelerado, essas coisas se equivalem. Tá? Então, a normal vai ser maior que o peso. Então, a leitura na balança vai ser muito maior do que o seu peso em repouso. Tá bom? Por quê? Se a normal é maior que o peso, vamos botar lá na frente para não dar um número negativo, né? Normal menos peso é a massa vezes a aceleração do elevador. Tá? Essa diferença do nosso peso vezes a normal, que aumentou. Nesse caso, subindo em movimento acelerado ou descendo em movimento retardado. Tudo bem? Então, N menos mg é igual a m vezes a do elevador. Portanto, a normal, que é o que vai dar a leitura aqui na balança, exato, é a massa vezes a aceleração da gravidade mais a aceleração do elevador. É esse fator que vai entrar mais, que vai aumentar a nossa leitura na balança. Beleza? E nesses dois casos, subindo acelerado ou descendo retardado, a balança vai dar um valor muito maior do que o seu peso, né? Que no caso ela vai dar a massa, né? Correto? Que você teria em repouso. Agora, o contrário, né?
descer acelerado ou subir retardado. O que acontece? Aí, vamos ver. Descer acelerado ou subir retardado. Aqui, ó. A normal é menor que o peso. A leitura vai dar menor. Então, você vai ter a sensação de que você está mais leve. Tá bom? Portanto, quem vai ficar na frente agora não é o N, é o P. P menos N é igual a massa vezes a aceleração do elevador. Então, N é igual a mg menos a aceleração do elevador. Aqui você soma a aceleração, aqui você subtrai a aceleração. Então, a leitura da balança diminui. Entenderam isso aí? Fazendo exercício, a gente vai entender melhor. Na queda livre, por exemplo, se aquela corda aqui que segura a gente se rompe, o que acontece? Você vai começar a flutuar, aqui, ó, a corda rompida, mas, que Deus livre qualquer pessoa disso, né? É o elevador que você está dentro vai fazer como você tivesse sem aceleração nula. A sensação, você não vai ter reação, né? A normal vai ser nula. E aí você vai como se você tivesse uma sensação que você está flutuando. Como se você estivesse, por exemplo, fora da gravidade da Terra, né? A sensação é essa, na queda livre. E aí você fala que você está em queda livre, né? Acontece isso com os paraquedistas, né? Na parte que me toca, quando a gente cai, né? Sai, né? Não tem normal, não tem força normal atuando, somente o atrito, né, do corpo. O nosso peso vem com força e atua, mas aí vai começando a aumentar a força de atrito à medida que a velocidade aumenta, ela vai aumentando. Chega uma bela hora que a força normal, né, normal não, minto, a força do atrito com a velocidade se equipara ao peso, e aí a gente cai com velocidade constante num certo momento. Vai aumentando, 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 mas chega uma hora que para, e aí, quando a força de atrito se equipara ao peso, você cai na velocidade terminal. Então, para ali aquela velocidade, você fica até o fim, né? Percorrendo aquela velocidade. Beleza? Não tem força normal atuando, porque você não tá fazendo ação em superfície nenhuma, né? Você está em queda livre. Mesma coisa aqui no elevador, tá bom? E aí o que acontece? A aceleração do elevador é igual a gravidade, igual a G. É o que ela atua. Sem um mais e sem um menos aqui do elevador, né? Então, tira o A aqui, que vai virar zero, N igual a M vezes G, né? E a normal vai ser nula. Simples assim. Tá bom? Beleza? Imponderabilidade que ele falou aí. Aí, nossa situação aí. Exatamente é que eu falei. Se uma pessoa cai livremente, ela não sentirá o seu próprio peso, né? E é isso que acontece. Tá bom? Aqui tem exercício. Acho que a gente já fez esses exercícios, né? Já fizemos. Vocês lembram de ter feito esse exercício aí? Eu acho que fizemos semana passada. Ah, fizemos sim. Esse caminhão aí eu lembro dele, ó. Esse caminhão eu lembro dele. É isso aí. Aí, a balança aí. Tá. Ok, galera? Não vamos agora fazer, então, por enquanto. Aí, ó, esse aqui também fizemos, ó. Do velhinho. Exatamente. Tá. Muito bem. E aí, vamos para um outro tipo de força. Qual é? A força centrípeta. Tá? Vamos falar um pouquinho de força centrípeta. Tá? Aí, peso. Aqui a molinha, ó. Aqui, ó, a molinha. À medida que você vai botando os pesos, ó, o dinamômetro vai fazer a leitura. O peso aqui, no caso desse cara, 9,8 newtons, né? Quando você bota 2 quilos, o peso vai dar 19,6 newtons, que é 9,8 vezes 2, né? E se aqui for 4 newtons, 9,8 vezes 4, que dá 39,2 newtons. E aí ele vai fazendo a leitura, tá vendo? Aí.
2 kg, tá aqui 1 kg, menor ainda. E 4, avança. Massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Isso é um dinamômetro, percebe? Pular em um cometa. Como é que é isso aí? Vamos ver. Aí, o cara na Terra está 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá vendo? Na Lua, ele está com a gravidade de 1,6. Aí, quando ele faz a mesma ação aqui na Terra e na Lua, olha as respostas. Aqui, aqui. E aqui no cometa 67P, que a aceleração da gravidade é 10 a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Bem pouquinho, né? Vai embora. Aí ele vai chegar no cometa. Ele vai começar a flutuar na Terra. Olha que legal. Enquanto essa força gravitacional atuar. Tá bom? A polia também é um exemplo de forças aplicadas. Ó. E essa polia aqui que é interessante. Essa aqui, ó, como ela vai ter o mesmo valor que você empurrar aqui, ó, ela vai ser aplicada do peso para você girar. Ó, vamos explicar isso aí. Quando essa força está atuando aqui, F1, levanta essa F2, você tem que aplicar exatamente o mesmo valor da força daqui para conseguir girar ela. A corda só vai transmitir essa força. Agora, numa polia composta, isso aqui é interessante. Ó. Ela vai ajudar a gente a diminuir forças. Né? Como assim, professor? Olha aí, uma vez que você aplicar uma força aqui e fincar ela numa parede, por exemplo, metade dessa força vai ser distribuída na parede e a outra metade a gente vai carregar. Portanto, se isso aqui tiver 180 newtons, quanto que a gente tem que aplicar aqui para levantar isso aqui? Se vai distribuir metade para cá e metade para cá. Aqui tendo 90 newtons, quanto que eu vou ter que aplicar aqui? Eu só preciso da metade desse valor para levantar isso. Porque a outra metade, a polia, a própria superfície, o teto, vai segurar, né? 45 newtons, tá? Se aqui tem 90 newtons, eu tenho, se for 9 quilos, né? 9 quilos. Na verdade, aqui, 90 newtons, né, de força. Aqui eu preciso de 45 newtons de força. Por quê? Os outros 45, ó, numa polia composta, vai ser distribuído metade para o teto e metade para a gente. Tá? E se tivesse um sistema com 3 polias dessa, 4, 5, aí a gente entra num cálculo. Eu não sei se vocês já viram isso em algum momento, em polias compostas. Qual é esse cálculo, professor? Vamos lá? Bem, para uma polia fixa e outra móvel, quantas eu tenho móvel? Né? Quantas eu tenho móvel? Uma móvel e uma fixa. Então, a força a ser aplicada em uma polia com uma fixa e uma móvel, ela é o peso, o componente desse peso aqui, amarelinho, que ele está chamando aqui de F2, sobre 2 elevado a N, em que N é o número de polias móveis. Tá? Se for fixa, isso aqui vai a zero. Porque ele não conta as polias fixas. O que é a polia fixa, professor? Essa que está presa à parede aqui não se move, ó, como essa aqui. Essa é a polia móvel que se move e a outra é a fixa, tá? Então a gente só calcula, só entra no cálculo as polias fixas, ó. Móveis, perdão, tá? Nesse caso aqui, você tem um sistema com uma polia móvel. Então N vai ser igual a 1. Então você distribui a metade da força, tanto para cá quanto para cá. Agora, se aqui fosse um sistema com mais uma polia móvel, e aí tivesse mais uma curva aqui e batesse na parede, qual seria o valor da força que eu teria que aplicar aqui, pessoal? Aí teriam uma fixa e 2 móveis, correto? Portanto, eu colocaria no lugar das móveis aqui mais 2, ó. 2 polias móveis. Portanto, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, eu ia aplicar 1/4 da força da massa, do peso desse negócio aqui, ó. Ok? E se tivesse um sistema com 3 polias móveis e uma fixa? 2 elevado à terceira. Aí a força se distribuiria, eu teria que aplicar uma força 8 vezes menor para levantar isso aqui. 4, 2 elevado a 4, 16, 15, 5 polias móveis,
2 elevado à quinta, 32, e por aí vai. Entenderam isso aí? Entenderam isso? Ficou claro? Vamos ver se a gente acha um exercício desse aí para fazer um cálculo desse aí. Maravilha, maravilha. É isso. As polias, elas funcionam exatamente assim. Esse sistema aqui já é conhecido, né? A gente vai ter atrito aqui, ó, não impedindo agora, né? Aqui é a atração, que é a atração, que é a força aplicada na corda. Força normal, força peso. Estamos vendo tudo que está acontecendo, ó. As forças atuando, ó. Olha aí. Tranquilo? As forças que estão atuando aí no corpo, aí, ó. Tração, peso, nesse corpo 2. Aceleração, peso menos tração, massa de aceleração. A gente vai fazer aí uma equação, né? Aí, ó, primeira equação. Tração é igual a normal menos o peso, que dá zero. E se não tiver atrito, nesse caso não tem, M vezes A. T é igual a M vezes A e simples assim, ó, tá bom? No segundo corpo aplicado, quando a gente distribui, aqui tem a tração, aqui tem o peso. Então é peso menos tração. Se o movimento está para baixo, então a diferença ela vai dar como P menos T. É igual a massa dele vezes a aceleração também, que é igual para os dois, né? Tudo bem? Isso é uma situação. Máquina de Atwood. Máquina de Atwood é uma polia simples, tá vendo? Que é transmitido integralmente o valor do peso, ó, M1G é igual a M2G. Simples assim. Para entrar em movimento. Se eles tiverem valores iguais, isso aqui vai ficar parado. Se eles tiverem valores diferentes, o que tiver maior peso vai empurrar o outro cara, né? Aqui. A massa M2, ó, se eu diminuir, na verdade ela estava bem alta, 15,8, ó, começando, ó, olha o que acontece. Que ela tem 16,6 kg vezes 10, 166 newtons. Aqui tem 12 vezes 10, 120 newtons, que ganha com uma diferença de 46 newtons, né? Em relação a isso aqui, né? Beleza? Simples assim. Força elástica já vimos, vamos falar mais sobre isso não. Aí, olha o movimento aí da força elástica, galera. O impulso também é uma das forças atuantes em Newton, né? Já estudamos isso em hidrostática, né? Que é a força de impulso que se opõe ao peso. Se ela superar o peso, aquilo flutua, né? Já vimos isso aí, né? Se o peso vencer o impulso, então ela afunda. Né? Se o peso é igual ao impulso, ela fica boiando, né, na superfície de um líquido ou de um gás, né, um fluido. Beleza? O impulso aqui, ó, é a densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume deslocado do líquido. É isso que vai fazer com que exista o impulso. O volume que eu deslocar aqui desse líquido, que ele está submerso, é que vai fazer com que o impulso vá aumentando ou não. Tá bom? Muito bem. Até aí, tudo bem, galera? Deixa eu finalizar a fundamentação aqui. E a gente já vai para os exercícios, beleza? Ah, não falei da força centrípeta, né? Temos que falar das forças em curvas. Muito bem. Ó, depois vocês dêem uma analisada melhor aqui nesses exercícios. Bastante exercício, tudo resolvido, como sempre. Que é ótimo. Tá? Aí, ó, força elástica, mais uma vez. Tá? Não quero falar de plano horizontal sem atrito. A gente vai estar com atrito agora, fazendo exercícios de atrito. Muito bem. Aqui. Plano inclinado sem atrito de novo. Aí, já vimos aí a componente Px e Py. Correto? Nada é novidade aqui pra gente. Ó, aqui a tabela importante, ó que legal. Aqui definida. Aí tem um exercíciozinho para a gente ficar esperto. Aqui, ó, polia simples, tá? Aí, aqui as forças distribuídas, ó, P menos T é igual a MB vezes A, T é igual a M de A vezes G, né? Sem o FA aqui, que é a força de atrito, tá? Ok.
Aí, um exercíciozinho. Depois a gente vai ficar. Calma que a gente vai fazer exercício. Só estou explicando tudo para a gente dominar bem o assunto. Elevador. Aí tem aqui as aplicações do elevador. Tá? Aí. Que ela lê normal, não lê peso, né? Como a gente acabou de falar. Aí. E aí tem os valores aí. Peso aparente, a gente chama de peso aparente, né? A sensação de estar mais leve ou mais pesado. E aí vamos para o último assunto, o último tópico da dinâmica dos corpos, que é o movimento curvilíneo, tá? Vamos lá, finalizando aí o último conceito e depois vamos embora. Então, gente, o que é a resultante centrípeta? O nome centrípeta, ela quer dizer o quê? O que aponta para o centro. Então, é uma força que vai atuar se ela fizer curva, ou seja, for uma circunferência, a trajetória, ela vai sempre atuar com uma força voltada para o centro dessa circunferência, tá? Por isso o nome, centrípeta. Peta de apontar, centro, tá bom? E o que é isso aí? Vamos lá. A força centrípeta é a resultante apontada para o centro de uma trajetória. Ela é relacionada, né, com a aceleração centrípeta responsável por variar a trajetória de um corpo. Beleza? Então vamos lá. Supondo um disco de massa M preso a uma corda de comprimento R livre para girar em torno de um eixo que passa pela origem, o que vai acontecer? A velocidade ela vai ser o produto da velocidade angular multiplicado pelo raio. Tá? Essa é a relação entre velocidade angular e linear. O que é velocidade angular? É quanto isso aqui abre de ângulo por segundo, tá? No sistema internacional. Tá? É o ômega, o famoso ômega. Então, V é igual a ômega R. Tá? Como estou falando de trajetórias curvilíneas, vai entrar esse novo cara chamado ômega. O V a gente já conhece, né? Agora, o ômega é só em situações em que as trajetórias são circulares. Tudo bem? Aqui é a força tangencial, que é o que faz o corpo girar para frente. Aqui é a força centrípeta, que mantém essa direção aqui e esse sentido. Ó. Tá? Muito bem? A força centrípeta é um novo conceito nesse tipo de trajetória. Lembrando que as outras eram trajetórias retilíneas, né? E essa aqui é curvilínea. Ok, galera? Então, a resultante centrípeta vai ser Newton, segundo a lei de Newton. Força centrípeta é igual à massa desse corpo, multiplicado pela aceleração centrípeta, responsável por variar a direção e sentido, como eu falei para vocês. Tá bom? A aceleração centrípeta é a razão entre o quadrado da velocidade linear ou tangencial desse corpo, dividido pelo raio dele. Então, é o Mach, né, que a gente chama MAC, AC, mv ao quadrado sobre r. Tá bom? Tudo bem? Então, aqui, ó, massa vezes a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é o quadrado da velocidade sobre r. Então, em trajetórias circulares, é essa força aqui, ó, que vai atuar. Né? Querem um exemplo de força centrípeta? É a nossa trajetória em torno do Sol. Ela é uma trajetória não muito perfeita, mas a gente pode arredondar para um caso que ela tem uma força centrípeta. E esse centrípeta é o quê? O que é o centro dessa força, onde está aplicado? É o próprio Sol, né? Nós temos corpos girando em torno do Sol, né? No sistema solar, não é? Não é isso? Então, quem está no centro desse cara é o Sol. E está tudo girando em torno do Sol. Então, as forças são apontadas para o centro, é o que mantém a trajetória curvilínea. Se não fosse a atração do Sol, o que ia acontecer com esses corpos? Eles iam seguir uma reta, iam embora. Quem mantém eles orbitando em torno do Sol é a força centrípeta. Deu para entender isso? Esse é um exemplo clássico. Tá? E aí esse módulo aqui entra nessas situações. Tudo bem? Ok, galera? Tá claro aí? Tá difícil entender? O que mantém ele para frente é a força tangencial. Isso é a massa vezes a aceleração tangencial. Aceleração tangencial é a aceleração que a gente já conhece na dinâmica. Tudo bem? Delta V sobre delta T. Essa é conhecidíssima. Tá? Muito bem? Relembrando, ó, a aceleração tangencial está aqui, ó. Aqui, ó. E a centrípeta está aqui, numa
tá? A resultante desse cara com esse cara vai dar esse cara aqui, ó, que vai fazer o movimento, fazer isso aqui, ó, tá? Girando, mudando direção a cada milésimo de segundo, né? Mudando a sua trajetória, né? Tudo bem? Em tempos muito infinitésimos. Eu tenho dificuldade de falar isso. Então, galera, vamos fazer um exercício aqui desse tipo, mas já corrigido para a gente começar de leve, né? Um satélite de 300 quilogramas se move em uma órbita circular, tá? 600 quilômetros acima da superfície do planeta. O planeta vai ser o centro, correto? Calcule a força resultante centrípeta atuando sobre o satélite, sabendo que o raio da Terra é da ordem de 6,4 vezes 10 a 6 metros e a velocidade do satélite 8,5 vezes 10 ao cubo, metro por segundo. Uma super velocidade, né? Seriam 8.500, é isso? 8.500 metros por segundo, tá? Um satélite andando nessa velocidade, tá? E é próximo disso mesmo que eles se movimentam em torno da Terra. Então, galera, ó, vamos lá. Se é 600 quilômetros acima da superfície do planeta, a gente vai ter que calcular os dois raios, o da Terra e da distância da Terra até o satélite. Correto? Entenderam até aí? Essa vai ser a primeira situação. Então vamos desenhar aqui, ó, por exemplo, ó, a órbita e aqui a Terra. Vamos imaginar que a Terra está aqui. Você está pequenininho, né? Está pequenininho. Então vamos imaginar que isso aqui seja a órbita desse satélite, ó. Está girando em torno da Terra, beleza? Vou botar aqui o satélite aqui, ó. Pronto. Satélite aqui. Muito bem. Tá? E a Terra aqui. Então vai ter que ser o raio da Terra, né? Que está aqui, ó. Mais o raio, que eu não diria um raio, né? A distância, né? E aqui o raio da Terra. Então, o valor total seria a distância mais o raio da Terra. Ele falou que aqui é 600 quilômetros. E o raio da Terra? Vamos pegar lá a informação. Seis 6,4 vezes 10 a 6 metros. Tem que passar para quilômetro, né? Aqui já está em quilômetros, 600 quilômetros. Quanto é que é 6,4 vezes 10 a 6 metros? Dá 6,4 vezes 10 a 3 metros. vezes 10 a 3 quilômetros. Aí tem que tirar 10 a 3 aqui para passar de metro para quilômetro. Então vai dar 604, ó. 600 mais 6.400, que é 6.400, dá 7.000 quilômetros. Tudo bem? Vamos ver se é isso mesmo. Ele na verdade, passou para metro, né? Eu botei em quilômetro. Aqui está 7 vezes 10 a terceira quilômetro, que é igual a 7 vezes 10 a sexta metro. Como aqui, tá vendo? Entenderam aí? Muito bem. Por que a gente calculou isso? Porque isso vai ser um fator de influência na hora do cálculo. Tá? Isso aqui vai ser o meu raio, do raio total, não da trajetória. Da trajetória, né? Seria o raio da Terra mais essa distância. Tudo bem? Isso vai entrar nos cálculos. Por quê? Força centrípeta atuando, né? Fazendo com que esse cara gire em torno da Terra, é a massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrando que massa vezes o quadrado da velocidade sobre o raio, por isso que a gente calculou isso. Ó. Vai ter que colocar esse valor aqui no lugar do raio. A massa do satélite, ele deu 300 quilos, não foi isso? E a aceleração? Velocidade ao quadrado, né? E aí ele deu essa velocidade, vamos lá ver no enunciado. A massa está aqui, ó, já botamos. A velocidade de satélite é 8,5
vezes 10 a terceira metro por segundo. Tudo isso ao quadrado. Dividido pelo raio, que a gente já calculou. 7 vezes 10 a sexta. Correto? Então, o cálculo vai ter que ser 300 multiplicado por 8,5 vezes 10 a sexta. Então, 8,5 ao quadrado vezes 10 a sexta, que é 3 vezes 2, dividido por 7 vezes 10 a sexta. Quanto é que vai dar esse cálculo? Nós estamos só fazendo um exemplo. Aqui, olha o valor dele aqui. Ó. Aí, exatamente o que eu falei, ó, 300 kg. Aqui é a velocidade orbital ou tangencial do satélite, ao quadrado, que é v ao quadrado, sobre r, que também nós calculamos. Corta aqui, ó, 10 com 6 com 10 a sexta, para facilitar a nossa vida, fica 300 vezes 8,5 ao quadrado sobre 7. Esse cálculo aqui vai dar 3.096 newtons de força centrípeta. É isso que faz com que o corpo não se desprenda e continue a trajetória circular, né? Ou seja, uma trajetória, né, de uma circunferência, tá bom? É essa força aqui. Se for menor que isso aqui, ela vai se desprender lentamente, né, do sistema, o que não acontece, tá bom? Aqui é outro exercício, mas aqui não vamos falar mais. E aqui, ó, isso aqui costuma cair na especialista, pêndulo cônico. Eles têm um pouquinho de... Caiu numa... Inclusive, eu vou botar até um exercício desse para vocês no próximo simulado. Tá? Viram aí, né, que eu botei o simulado já, né? Com 24 questões, né? Mandei o simulado para vocês, tá? Tentem fazer. Aí, eu peguei ele pronto, porque o que eu estava montando, eu só fiz 12 questões. Aí eu falei, pô, vou deixar 12 de novo? Não. Aí peguei um pronto com 24, tá bom? Na próxima semana, no próximo simulado, eu vou terminar essas 10 questões que faltam, 12, né? Mais 12, e aí eu mando para vocês, tá bom? O gabarito já está lá, tá no final. Portanto, não olhem, né? Tá? Que já vem pronto, tá? Olha aí que interessante. O que seria esse caso aqui, meu povo? O pêndulo cônico. O que seria isso? É uma esfera que vai girar circularmente presa a uma corda. Tá? Então, seria no movimento, seria uma bolinha com uma corda girando aqui, ó, tridimensionalmente aqui em torno desse eixo aqui que está pontilhado. Aqui não existe o pontilhado, né? Que efetivamente tem o teto, a corda e a bolinha girando aqui, ó. Né? Então, supondo uma esfera, ó, essa esfera azul aqui, de massa M, girando preso a uma corda de comprimento L, a corda aqui de comprimento L, com um ângulo θ em relação à vertical, tá? E uma trajetória circular, distância R, tá? Igual a figura abaixo, aí, ó. Olha ela aí. Isso é o pêndulo cônico. Sendo a força de tração na corda T, como é que a gente vai concluir algumas coisas aqui? Aqui vai ter uns cálculos, ó. Vamos ver como é que esses cálculos se dão? Ó, tração vezes o cosseno desse ângulo θ é igual ao peso, tá? M vezes G. Entenderam por quê? Ó, a gente projetou isso aqui, jogou a força aqui, isso se igualou ao peso desse corpo, tá? Que está aqui embaixo, ó. Correto? Então, isso anula isso. Beleza? E T seno θ, que seria esse contrário aqui, seria a força centrípeta. É o que faz, o que aponta para o centro. Ó. Essa projeção aqui, ó. Então, é T seno θ. Por que é T seno θ, professor? Porque o T cosseno θ, ele está aqui. E o T seno θ está projetado aqui. Esse T cosseno θ anula com essa força centrípeta, que aqui é uma força apontando para o centro. E esse T cosseno de θ anula com o quê? Com o próprio peso do corpo, que está aqui, ó, paralelo aqui. Entenderam? Precisa desenhar ou vocês já entenderam como é que os cálculos se equivalem? Então, T cosseno θ é igual a peso. E T seno θ é igual a força centrípeta. Tá bom? Vamos lá. Sem problema. Ele está querendo dizer o seguinte.
Ele não desenhou nem o peso, nem a força centrípeta aí. Mas onde é que estão atuando essas forças? Vamos lá. Suponha que aqui tem uma bolinha. Igualzinha, azul também. Aí ela vai fazer essa trajetória aqui, não é isso? Ela está presa a um teto. Com uma corda, tá? Eu fiz o desenho errado aqui. Na verdade, é para ter colocado isso. Tá. Tá bom. Aqui, ó, essa aqui é uma corda. Vou mudar aqui a trajetória. Calma aí, eu vou alinhar essa trajetória. Senão os cálculos não vão ficar certinho. Aqui. Sacaram aqui? Isso aqui é uma bolinha. Deixa eu fazer aqui o desenho para vocês entenderem, cortar aqui para vocês entenderem melhor. Isso aqui é uma bolinha presa a uma corda, num teto. Entenderam isso aqui? Até aqui tudo bem? Aí imagina que eu pego essa bolinha aqui e faço assim, ó. E ela começa a girar assim, ó. Tudo bem? Aí ela vai formar uma trajetória, não é isso? Correto? Que aqui vai ter, ó, no centro dessa coisa, ó, um ângulo θ. Difícil de enxergar isso? Ela começa a girar em relação ao normal. Isso aqui é uma coisa ligada ao centro, né? Uma normal ligada ao centro da circunferência. Então vai ter um ângulo θ. Percebe que isso aqui vai ter um peso. Uma força-peso. Né? Como é que a gente vai igualar essa força-peso, pessoal? Projetando esse cara aqui, ó. Que também é θ. Correto? Que também é θ. Até aí tudo bem? Para eu projetar o que está tracionado na corda para cá, eu tenho que multiplicar pelo cosseno de θ. Então, T cosseno de θ vai cair exatamente anulando quem? A força-peso. Foi ou não foi? Conseguindo entender por que a projeção da tração no eixo Y anula com o peso? Peso, lembrando que peso é mg, né? Tração é a força aplicada na corda. Aí vai depender do ângulo, né? Igual a m vezes g. Então, isso é uma forma de eu cancelar o peso e achar o valor do peso. Porque ele pode dar m, e aí vezes g, que é 10, você vai achar o peso dessa bolinha. E vai ver que a equivalência da tração na corda é a projeção em θ, T cosseno θ, para alinhar no mesmo eixo, para um cancelar o outro. Isso é no eixo Y, né? Tudo isso no eixo Y. E no eixo X, o que eu vou poder traçar aqui, ó? Aqui existe uma força centrípeta, porque isso aqui está girando, está apontando para o centro, né? Está apontando para o centro, correto? Como é que eu vou fazer agora? Agora eu vou botar T seno θ, porque vai ser a projeção horizontal. Aqui foi a projeção vertical, em Y. T cosseno θ igual a P. E a projeção horizontal vai ser, agora, força centrípeta. Então, tração vezes o seno do ângulo θ vai me dar a força centrípeta, que é a massa vezes a aceleração centrípeta. O que é a aceleração centrípeta mesmo? V ao quadrado sobre R. Então, vão ser duas fórmulas, galera. No eixo X, qual vai ser? Qual vai ser? T seno θ igual a força centrípeta. E no eixo vertical, T cosseno θ igual ao peso. Então, essas duas fórmulas aqui, nós vamos aplicar aos pêndulos cônicos. E aí, pessoal? Conseguiram entender? Vamos lá para o desenho para a gente tentar absorver o que a gente falou aqui agora. Olha aí. Então, a projeção de T com o θ vem para cá, né? Vai se anular com o peso, ó, porque vai ser paralela ao peso. Na verdade, a projeção não vai ser aqui, e sim aqui, ó. Tá vendo? Que vai se igualar ao peso. Na projeção no eixo horizontal,
aí é o seno de θ, porque esse aqui está com o θ, aqui está o sem o θ. E aí ele vai jogar o T seno θ vai para cá, que vai se anular com a força centrípeta, que é o que ocorre naturalmente em trajetórias curvilíneas. Beleza? Por isso, a descrição dessas duas fórmulas aqui, ó. Entenderam? E aí ele pode te perguntar alguma coisa aí, pede velocidade, dá raio, dá massa, dá o ângulo, e aí você vai calculando. Tá bom? Claro que ele vai te dar os parâmetros que você precisa para achar uma dessas grandezas aqui, ó. O M, o G, o V, o R, o T, ou até o ângulo θ. Beleza? Nos exercícios a gente vai ver isso melhor. Tá? E o pêndulo simples? O que é o pêndulo simples? O pêndulo simples ele não gira num tridimensional. Ele só gira num plano. Sacou? Que nem aqueles relógios de paredes antigos, não tinha um pêndulo. Ele só gira formando o ângulo θ. Simples assim. Não fazendo uma revolução. Entenderam? Que aí vai entrar esses cálculos todos. Mas o pêndulo simples simplifica a nossa vida. Qual é o pêndulo simples? Ó, esse cara aqui. Sacou? Simplesmente a gente vai fazer as projeções em Y, que é o PY, que vai se igualar com a tração, que é a força aplicada no fio. Ó, T igual a PY. E aqui, ó, o PX vai ser a força que faz com que esse cara gire. Tá? É a única força que faz, que é o quê? As projeções. Vamos ver como é que vai ficar as projeções? Aqui é o peso. Ó. PY é P cosseno θ. E PX, P seno θ. Lembra que isso aqui parece muito com quem? Com plano inclinado, não é isso? Olha o θ aqui, ó. É o ângulo que está fazendo aqui. Aí, simples assim. Tração é igual a P cosseno θ. Ó. Isso se anula com isso. Portanto, mg cosseno θ. Ó, com θ aqui, ó. P com θ. Aqui o Px é o que faz esse cara ir, é o tangencial dele, né? E aí é P seno θ, massa vezes a aceleração tangencial. Simples assim. Tudo bem? Aí. E aí, ó, força centrípeta dele, onde é que está a força centrípeta, pessoal? É a tração menos o peso P seno θ. Isso menos isso. Mas só que estão em direções diferentes, concordam? Se estão em atração menos o P seno θ é igual à aceleração centrípeta. Perdão, a força centrípeta. Massa vezes a aceleração centrípeta. Tudo bem? Entendeu isso aqui? Entenderam ou querem que desenhe também? Esses cálculos são mais simples. Ou não, né? Tá bom? Nos exercícios a gente vai recorrer a isso bastante. Tipo esse aqui, ó. Alguns relógios utilizam-se de um pêndulo simples para funcionar. Aí, como eu falei, né? Relógio de parede antigo, né? Aquelas relíquias, né? Um pêndulo simples é um objeto preso a um fio que é colocado para oscilar, de acordo com a figura abaixo. Aqui. Desprezando-se a resistência do ar, esse objeto estará sujeito à ação de duas forças, o seu peso e a tração. Pode-se afirmar, enquanto o pêndulo oscila, a tração, que é a força que estica essa corda, a tração exercida pelo fio é o quê? Tem valor igual ao peso do objeto apenas no ponto mais baixo da trajetória? Verdadeiro ou falso? É verdadeira ou falsa? Percebe que o ângulo aqui vai dar zero, né? E o seno de zero vale zero, né? Seno de zero vale zero. Então, aqui alguma coisa vai se igualar à outra. O peso aqui vai equivaler à própria tração no fio. Tá? Então, a tração na corda vai ser igual ao peso verdadeiro. A gente já foi na opção correta. Tranquilo? Só nesse caso, quando o θ é igual a zero. Agora, quando o θ for diferente de zero, aí vai ser as projeções. Muito bem, muito bem.
É isso aí, galera. Estão ligados aí. Ó. Tem todos os exemplos aí, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? No ponto mais baixo da trajetória, você tem a tração igual ao peso. Aí, equivalente. Exatamente nesse ponto. Tudo bem? E aí tem vários exercícios desse aí de pêndulos cônicos, coisa e tal, coisa e tal. Período de oscilação, isso aqui não vai cair. Isso aqui cai em MHS. A gente já estudou. Lembra? E o movimento circular? Ah, isso aqui cai. Isso aqui, de vez em quando, eles botam. Globo da morte, quando aquele cara da moto começa a fazer um monte de giro aqui, né? Vamos ver como é que funciona esse globo da morte. Como é que esse cara consegue ficar preso à tela do globo da morte sem cair, sem tropeçar? Né? A moto, ela consegue fazer isso aqui, ó. Só que o cara tem que acelerar, né? Porque se ele não acelerar muito, o que acontece? Ela pode perder um pouco do contato com a. E ele fica que nem uma jaca, né? Que ele está contra a gravidade aqui, a gravidade vai chamar ele, né? Mas se ele passar com uma velocidade acima de que é uma velocidade que a gente tem limite, aí ele consegue, né? Por incrível que pareça, a resultante da normal vai segurar ele e vai vencer o peso por aquele momento. Tá? Vamos ver isso aí? Vamos ver essa situação do globo da morte? Como é que a gente vai fazer esses cálculos aí? É quase certo que o aluno vai se deparar com o famoso globo da morte ao estudar o movimento circular. Como o motociclista consegue passar de ponta cabeça sem despencar lá de cima? É verdade que ele deve aumentar sua velocidade para diminuir o risco da queda. Será possível estimar a velocidade mínima que ele deve desenvolver para que consiga atravessar o ponto mais alto da trajetória? Vamos ver como é que a gente chega nesse cálculo? Vamos lá. Ó, pela figura, aí tá vendo a figura aqui em cima? Ó, vou botar ela aqui. É possível perceber que no ponto mais alto, tanto a normal quanto o peso estão direcionados ao centro da trajetória circular. Portanto, é possível escrever normal mais peso é a força centrípeta, que aponta para o centro. Máxima aceleração da aceleração centrípeta, não é isso? FCP é igual a N mais P. Perceberam aqui? Portanto, ao contrário, ele pôs, ok. Tá. Mesma coisa. Aí, mv ao quadrado sobre R. Tá vendo aí? A soma das forças. Ao isolarmos a variável v, que é o que ele quer saber, qual é a velocidade mínima que ele tem que passar lá em cima para que não caia, é possível determinarmos a velocidade mínima com qual o motociclista deve passar pelo ponto mais elevado da trajetória para que não perca contato com o topo da estrutura. Vamos lá. Para isso, devemos admitir que a força normal seja quase nula. Por que quase nula? Porque ela vai somar com o peso e vai fazer com que ele caia mais rápido, não é isso? Isso acontece porque a força-peso depende somente da massa e da gravidade. Tá? Então, quando a resultante for mínima, o N vai ser quase zero. Ou seja, o torque quase não vai existir, né? Então, o peso vai ser igual à força centrípeta. Aqui. P igual a mv ao quadrado sobre R, mg, mv ao quadrado sobre R. Cortar m com m, g vai ficar igual ao quê? A aceleração centrípeta. Portanto, v ao quadrado é igual a gr e v é a raiz quadrada de gr. Em que g vale 10, r é o raio da trajetória. Então, é engraçado saber que para que ele consiga ter uma velocidade mínima, ele só depende do raio dessa trajetória. Né? E a aceleração da gravidade, que vale 10, né? Que já é um valor fixo, né? Que é submetido a qualquer corpo, é submetido à próxima superfície da Terra. Beleza? Entenderam aqui, pessoal? Contato quase não vai existir, então isso aqui tem que ir a zero. A normal. Por que o contato não existe? Porque quando ele vai subindo, ele vai chegar num limite. Qual é esse limite? É o pneu começar a se desprender. Mas ele está na inércia, então ele já vai conseguir voltar e não vai cair. Ele vai cair meio que numa componente para frente, né? Na resultante. E isso aqui é quase zero, porque não tem quase contato no globo. Na tela do globo onde a roda está tocando. Beleza? Portanto,
Velocidade mínima é a raiz quadrada de G vezes R. Tá bom? Vimos aqui os cálculos. E aí, temos exercício aqui. Querem tentar fazer esse aqui? Posso deixar você já começar a dedilhar? E a gente partir para os exercícios? Acabamos, então, com todas as forças envolvidas de Newton, né? Falamos de força de atrito, falamos de elevador, falamos de o que mais o quê? Força centrípeta, falamos sobre o que mais? Teve mais coisa. Força de atrito estático dinâmico, não é isso? E esses são os casos que o pessoal vai perguntar em dinâmica disso aí, tá bom? E a força da mola, né? Lei de Hooke, também. Né? Todos os casos aplicados à dinâmica, tá bom? Tentem fazer essa aí. Vou beber uma água aí. Valeu, galera? Vou beber uma água enquanto... Nesse um aí, como é que ficaria as distribuições das forças peso, normal, atrito e força centrípeta? Ó, perceba que nesse caso aqui, ó, a força centrípeta estaria atuando aqui. O atrito é sempre contrário ao movimento, não é isso? Então tá para trás, atuando sempre para trás, correto? A força centrípeta nessa direção, nesse sentido. A força centrípeta atua nessa direção, nesse sentido, e o atrito nessa direção, nesse sentido. O peso está aqui, ó, do carro, dirigido para o centro da Terra, a normal para cima, anulando uma outra. Peso igual a normal aqui. Tudo bem? Entenderam aí? Querem que eu desenhe? Ou tá tranquilo aí a compreensão? Então tá. Vamos para 2. Supondo valores numéricos razoáveis para as grandezas envolvidas, determine a velocidade que o carro pode ter nessa curva. Aí o resultado tá aí, né? 15 metros por segundo. Então a gente tem aqui de valor o que deu pra gente? O raio é 50 metros, né? E aí, como é que vai ficar a resultante das forças aí atuando nesse carro aí, galera? Vamos ter que fazer umas projeçõezinhas, né? O que vocês sugerem? A resposta é 15. Por que ele fala que a velocidade é máxima, né? A velocidade que ele pode ter nessa curva para que ele consiga fazer a curva, né? É a velocidade máxima, né? Para que ele não derrape e vá para fora da curva, correto? Então, para ele conseguir fazer a curva, ele vai precisar atuar na força centrípeta, né? Certo? Só que o que é a força centrípeta mesmo? Massa vezes aceleração centrípeta, né? Então, o cálculo vai ficar da seguinte forma, galera. Para que eu consiga fazer essa curva, o módulo da força centrípeta, tá? Vai ter que ser igual, né, ao quê? A projeção de quem? E aí? Força centrípeta, que a gente já sabe que é a massa vezes a aceleração centrípeta, mv ao quadrado sobre r, vai ter que se igualar a quem, galera? Para ele conseguir fazer a curva. N se cancela com peso, então fica tranquila com relação a FAT, tá bom? A força menos a força de atrito, exatamente. E a força de atrito é o que? É o μ vezes o N, que é igual ao peso dele, né? Correto? Esses cálculos aqui vão nos dar com velocidade final 15 metros por segundo. Por quê? Ele já deu o μ pra gente, que é 0,45. Tá? Ok? E também o que mais ele deu pra gente? O raio. 50 metros por 50 metros
Beleza? Ok, galera? E depois vocês façam o cálculo aí, tá? Isso é um exercício. Ok. Vamos para outra aqui. Tem vários aqui. Deixa eu ver um legal aqui para. Olha o Globo da Morte aqui, ó, pra gente fazer, ó. Uma atração muito popular nos circos é o Globo da Morte, que consiste numa gaiola de forma esférica, no interior do qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Considere um globo de raio de 3,6 metros. Qual a velocidade mínima para que a motocicleta deva ter no ponto C para não perder o contato com o interior do globo? Aí a resposta é 6. Nós vimos lá que essa velocidade ela era a raiz quadrada de G vezes R, né? Mas lembra por que deu essa fórmula? V igual a raiz quadrada de GR? Lembra? A normal mais o peso era igual a força centrípeta. Correto? E a normal tinha que ser nula, ou seja, o contato mínimo, o limite do contato, né? Lembra disso? Então, ó, normal mais o peso, que era o que acontecia lá, ó, a normal estava para cá e o peso também, é igual a força centrípeta, que também está aqui, ó, apontando para o centro. Tudo, né? Uma junto com a outra. Normal, ela é praticamente nula, então peso igual a força centrípeta. O que é peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Igual a massa vezes V ao quadrado sobre R. Corta M com M. V é igual, V ao quadrado é igual a G vezes R. Portanto, V é igual a raiz quadrada de G vezes R. Né? Nós temos G, valor de G, a gente sabe que é 10, né? E o raio? Tem aí? 3,6. Portanto, vamos botar a raiz quadrada de 10 vezes 3,6. Quanto é que é 10 vezes 3,6? 36. Raiz de 36, 6 metros por segundo. Essa é a velocidade mínima para que ele não caia lá que nem uma jaca. Se ele passar com a moto lá em cima a 4,8 metros por segundo, o que acontece com ele? Ele cai. Ele não vai ter, né, velocidade suficiente para conseguir sustentar e ultrapassar ali a grade. Beleza? Essa é clássica, né, do Globo da Morte, né? Tem vários exercícios aqui, estão vendo? Depois vocês dão uma apreciada. Aí, ó, e interessante que esse aqui já vem com os gabaritos do lado. Ó. Todos esses que tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? D. Tá vendo esse aqui? Esse aqui já é a resposta, ó. D é a resposta. Estão vendo? Tranquilo, meu povo? Beleza. Vamos agora para uns exercícios de atrito, diversificar um pouco, né? Não deixem de fazer esses exercícios, tá? Tranquilo? Deixa eu ver um aqui. Tem que ver de elevador, essas coisas. Temos que puxar a lista de força de atrito. Boa. Aí, galera. Vamos fazer esses aí? Vamos fazer o 2 aí. Pode ser o 2? Entenderam aí? Então a opção é alfa mesmo. Tá? 20 newtons. Muito bem, muito bem. Ah, legal, legal. Se vocês entenderam, ficou ótimo. Deixa eu pegar outra aqui. Aqui, vamos botar uma dessa aqui. De plano inclinado. Plano inclinado é legal. No sistema a seguir, A, que é a massa A, tem massa 10 kg. B tem massa de 15 kg. Tá? E o que é 45 aqui? Acho que ele quis falar alfa, né? Alfa igual a 45 graus, né? Na hora de montar o enunciado aí, acredito que tenha sido isso que ele falou. Então, ó, qual será o coeficiente de atrito entre a superfície em contato do corpo A com o plano para que o corpo se desloque com movimento uniforme? E aí, como é que a gente faz isso?
Movimento uniforme é velocidade constante, né? Ela vai ter equilíbrio dinâmico. As forças resultantes atuando sobre o sistema vai ter que ser igual a zero também, né? Porque não vale só para o corpo parado, né? A força resultante igual a zero. Vale também para o corpo com velocidade constante. Corpo com velocidade constante, qual é a aceleração do corpo com velocidade constante mesmo, pessoal? Quanto é que é a aceleração de um corpo com velocidade constante? A pergunta é essa. Qual é a aceleração de um corpo com velocidade constante? É igual a zero. Por quê? O equilíbrio dinâmico, né? Delta V sobre delta T vai dar zero, porque se a velocidade é constante, vai dar 60 na inicial, 60 na final. 60 menos 60 dá zero, delta V dá zero. Então, muito bem. E aí, então, a FAT vai se equilibrar com o peso de B. Concorda comigo? Só que a FAT está em que ponto? Está na projeção PX. Ó. Olha que interessante. E aí, querem tentar fazer essa aí? A resposta ficou 0,057. Tenta aí. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Então, aqui, ele quer saber o coeficiente de atrito. Não, o resultado aqui está dizendo que é 0,057. Aqui, ó. Acho que é esse aqui que é o resultado. Tá vendo, eu, Gustavo? Vamos ver. Então, ó. Qual é a pergunta? Ele deu aqui as massas e tal. E qual será o coeficiente de atrito entre a superfície em contato? Para que se desloque com movimento uniforme. Está andando. Devagar, com velocidade constante, mas está andando, né? Gente, aqui vai ser a componente do peso de B. Não é isso? Sacaram? Tem esse valor aí? Do peso de B? Sim ou não? É a massa de B vezes a aceleração da gravidade. Quanto é que é a massa de B? 15. G vale 10. Então, 150 newtons. Está puxando para baixo, correto? A força de atrito é a outra força atuando. Ó. A gente sabe que a força de atrito é o μ, como está em movimento, é o μ dinâmico. Que é o que ele quer saber, não é isso? Multiplicado pela normal. Como é que a gente acha a normal aqui? Aqui é a projeção do peso, aqui é o PY, aqui é a normal. Não é isso? Então a normal aqui vai ser igual a PY. Normal é igual a projeção em Y, né? Porque o peso está aqui, ó, que é igual ao ângulo alfa. Peso e PY é P cosseno alfa, correto? Isso aqui vem do plano inclinado, lembra? P cosseno alfa. Entenderam como é que eu cheguei até aqui? Entenderam? Ou não? Então tá. Como eu sei que o peso desse corpo aqui é... o que é para repetir? Como é que chegou a normal? Falou de normal? Ou volta tudo? Vamos voltar tudo. Ó. Aqui, galera, ó, como é que está a distribuição no plano inclinado? Corpo B, corpo A, certo? Ligado à polia. Ele falou que está no movimento uniforme, né? A resultante é nula, né? No movimento uniforme. Não tem aceleração. Então, nós estamos calculamos aqui o peso de B, que deu 150 newtons. Até aqui tu entendeu, Gustavo? Até aqui você entendeu? 150 newtons? Isso. Para achar o FAT, eu sei que é o coeficiente de atrito dinâmico, que é a pergunta, vezes a normal. Quando eu quero achar essa normal num plano inclinado, eu tenho que projetar o P, que está aqui, para esse eixo aqui vertical, para se anular com a normal. Lembra disso? Isso aqui vem do plano inclinado que eu dei na aula passada. Então, normal é igual a PY. Mas o que é PY, Gustavo? É a projeção de P no eixo Y, que é P cosseno alfa. PX é a projeção de P no eixo horizontal, que é P seno de alfa. Nesse caso, como eu quero achar normal, eu vou jogar em Y para se anular. Porque eu sei que essas coisas aqui se anulam. Senão isso aqui estaria se movimentando para cima. Que não é o caso. Né? Então, PY é P cosseno θ. Alfa, né?
E a gente sabe, e ele deu o ângulo, 45. Então o peso é o quê, galera? O peso dele é a massa dele, que é 10, vezes a aceleração da gravidade, 10, vezes cosseno de 45. Quanto é que é na tabela importante cosseno de 45 mesmo? Raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2, correto? Portanto, galera, 10 vezes 10, 100. Raiz de 2 sobre 2, 100 sobre 2 dá 50. 50 raiz de 2, o quê? Newtons. Isso é o valor da normal. Então, galera, FAT é μd, porque é a pergunta, vezes 50 raiz de 2. Entenderam? Por que aqui deu μd, 50 raiz de 2 no FAT? Nessa força aqui? Pegou, Gustavo? Entendeu tudo que eu desenvolvi? Yulia, foi? Agora, o que a gente tem que fazer no global? A gente sabe que o valor de FAT é 50 raiz de 2 μd, né? O PB é 150. Bem, para que essas coisas entrem com velocidade constante, a aceleração é nula. Então, a força resultante é igual a quanto mesmo, gente? Zero, não é isso? Portanto, essa força menos essa força tem que dar igual a zero, ou seja, elas são iguais. Entendeu? Para que a resultante dê nulo, para estar no equilíbrio dinâmico, não no equilíbrio estático. Equilíbrio estático é quando a gente estivesse parado, a força resultante é zero, mas ele está no equilíbrio dinâmico. Ele não está parado, mas ele está em velocidade constante. Entenderam? Portanto, o FAT tem que ser igual ao PB. Entenderam por que eu falei isso? O FAT igual a PB, essas coisas se anulam, como na corda, né? Eu puxo para lá, tu puxa para cá, se ficar igual, fica paradinho. Aqui no caso ele está andando em velocidade constante. Sacaram? Entenderam o que eu falei? Ou não? Hein? Foi, Gustavo? Portanto, FAT é igual a 150, mas eu sei que FAT é μd vezes 50 raiz de 2. μd 50 vezes 50 raiz de 2 é igual a 150, galera. Portanto, μd é 150 dividido por 50 raiz de 2. Quanto é que é 150 dividido por 50 raiz de 2, galera? Quanto é que é 150 dividido por 50 raiz de 2? Bem, o 50 aqui dá 1, o 50 aqui dá 3. 3 sobre raiz de 2. Racionalizando, se eu botar a raiz de 2 aqui em cima, aqui, raiz de 2 aqui embaixo, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2, que vai dar 1,5 multiplicado por 1,4, que é mais ou menos raiz de 2. Isso aqui vai dar 0,057. Beleza? Que é a resposta. Né? É isso mesmo? 0,0. Dá para dar 0,57 nesse produto? Não. Não dá para dar. Daria 2,25. Né? Não está certo isso não. Não é que o cálculo está errado, não. Vai ver o gabarito lá do cara, tá meio doido. Os cálculos estão corretos. MD 50 raiz de 2. A gente não errou aqui nessa 100, que é 10 vezes 10, raiz de 2 sobre 2, que é 145. 50 raiz de 2, tá certo. 50 raiz de 2 MD é igual a 150 newtons. Portanto, tá. Vamos lá, calcula 1,5 vezes 1,4. Calcula 1,5 vezes 1,4. Essa vai ser a resposta. Eu sei que 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. 2,1 é isso aí. Tá beleza? Falou, galera? E aí, tranquilo? Conseguiram dominar aí bem a parada? Muito bem. E aí, vamos fazer mais exercícios? Tem alguém cansado aí?
Tem vários de plano inclinado aqui nesse exercício, esse daqui a gente fez. Tá bom, de atrito a gente também tá legal, né? Mas o quê? Vamos fazer uns aí de... Pode ser de força elástica, né? Deixa eu escolher um legal aqui pra gente. Do elevador, queria fazer um do elevador. Pra gente entender melhor essa coisa do elevador. Vamos lá. Você tem aqui? Vamos ver. Esse aqui, ó. Vamos fazer? Querem um tempinho? Então, uma de Lady Hook aí, uma de mola. Gráfico representa a intensidade da força F que age sobre a mola, função de deformação X. Então, delta X aqui é 5 menos 0, que é 5 centímetros. O F é 60. Então, K, F sobre delta X, não é isso? Aí dá quanto? 12, o quê? Newton por metro. Isso aí. Muito bem. Calcule a deformação quando a força é 90 newtons. E aí? 7,5? Da força for 90. F é igual a K. K a gente já viu que é 12, né? Então vai dar 90 igual a 12 vezes delta X. Delta X é 90 dividido por 12, que dá esse valor aí, Gabi. Você falou? 90 dividido por 12 é um número quebrado, né? 7,5. Isso aí. Beleza. Entenderam aí, Yulia? Gustavo e Yulia não estão participando? O que está acontecendo? Estão entendendo? Não estão entendendo? Como é que tá aí? Pescou aí? O que deu 7,5? De verdade? Beleza. Essa aí tem carinha de especialista. Nível easy, né? Aí, 7,5, aí, 1.200, coisa e tal. Ai, que legal. Aí, vou fazer uma de balança aí, do balança aí. Sensação de que está mais leve, mais pesado. G menos A, G mais A. Um astronauta de massa igual a 80 quilos se encontra sob uma balança de mola no interior de uma nave espacial. Em seu lançamento, a espaçonave experimenta uma aceleração vertical, ó, subindo acelerado, G mais A ou G menos A? Isso aí. De 40 metros por segundo ao quadrado. Qual o peso do astronauta indicado pela balança? E aí? Como é que a gente faz essa? Subir acelerado é como se você estivesse sendo esmagado pela força G, né? Então, o que te comprime? Então, o que é a situação? Você vai se sentir mais leve ou mais pesado? Vocês viram aquele filme do Top Gun Maverick? Viram o filme consagrado? Não viram? Esses dois aí? Todo mundo falou bem pra caramba do filme, coisa e tal. Tem uma hora que eles passam por eles têm que fazer uma missão. Não vou dar spoiler total, não. Só para ilustrar aqui o nosso exercício. Tem uma hora... Yulia, viu? Gustavo viu? Esse filme aí, o Top Gun 2? Ninguém viu. Sério. Pô, foi... Caramba. Gustavo viu. Então, Gustavo vai entender o que eu vou falar aqui, né, Gustavo? Tem uma missão que eles têm que passar por uma montanha, né? Num vale, né? Então eles têm que subir, né?
com F-18 na montanha, girar, né? Fazer isso aqui, ó, descer, que é tipo um vulcão, né? Como fosse uma. E lançar um míssil no centro do coisa e subir depois de novo, né? Ali eles experimentam a tal da força G, né, Gustavo? Que aí o cara até desmaia, porque o sangue, a força G é tão atuante que o sangue desce do cérebro, né? Isso começa a perder consciência, né? Começa a perder a consciência, o cara vai e desmaia. Não teve uma situação até que o cara teve que ejetar para não morrer? Então, ele acordou lá em cima da hora. Então, isso aí é uma subida acelerada, não é isso? Então, o teu corpo vai ficar mais pesado ou mais leve? Quando você sobe acelerado. É só vocês pensarem nisso. Quando o cara tá lá quase apagando porque o sangue está descendo, vocês estão com uma sensação de serem mais pesados ou menos pesados? A força G aumentou. Então é G mais A, né? Lembrando. Nesse caso, quando um lançamento do foguete ele vai, é o G mais A. Ele está subindo acelerado, então é positivo, não é isso, Gabi? E não bate com os nossos cálculos? Pensa sempre nisso, que aí a gente não vai se confundir. O contrário, se ele descesse, aí ele está fazendo, ele está passando sufoco lá, e está quase desmaiando, depois ele lança o míssil, conseguiu subir, desceu. Quando ele desceu, aí ele vai ficar mais levinho, não é? Descendo acelerado. Entenderam? Então, descer acelerado ou subir retardado é G menos A. Subir acelerado, né? Ou descer retardado, que é sempre o inverso, é G menos A. Tudo bem? G mais A, perdão, G mais A. Então, nesse caso aqui é o G mais A. Tudo bem? Então, seria 10 mais 40, que aí seria 50. Entenderam? Sacou? Seria 50 metros por segundo ao quadrado. Manda ver aí. 1 metro por segundo? A velocidade? Na verdade, ele não quer saber nem velocidade, não, o Gustavo. Ele quer saber o peso do astronauta indicado pela balança, que é a leitura da normal. É a leitura da normal. Yulia. Não, Yulia, não tem velocidade aí, não. Ele quer saber o peso. Não dá um, não. Na verdade, nem importa a velocidade. Ele quer saber o peso. Que vai ser o quê? Ó, normal menos o peso. O que vai influenciar mais? O que vai valer mais? O peso vai ser muito maior, porque ele vai estar super pesado, porque a força G vai somar. Então, peso menos normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Não é? 4.000. 4.000? Não sei a resposta. Deixa eu ver aqui. 4.000. Resposta correta, Gustavo. Parabéns. Todos aí acharam 4.000? Não? Não, sim. Ah, passar o slide? Tá. Aí. Normal menos o peso é massa vezes aceleração. Então, a normal vezes 80, que é o peso do cara, mais 10, é igual a massa de A vezes A, 80 vezes 40. Né? Que dá 3.200. Né? Somado com 800 dá 4.000 newtons. Isso vai ser o peso, na verdade, dele parado, o Gabi, é 800 newtons, correto? Ele tem 80 quilos, então se não tivesse aceleração, o que seria? 800 newtons, entendeu a parada? Só que 800 newtons a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração aqui em repouso, correto? Só que vai somar 40 por causa da aceleração do foguete. Então vai ser 800 newtons, né? Na verdade, não 800 newtons. A força a 50 metros por segundo ao quadrado. Sacou? Então vai ser 80 quilos mais 50. 5 vezes 8, 40. Entendeu?
50 quilos vezes 80 quilos, né? 50 metros por segundo ao quadrado, perdão, de aceleração, mais 80 quilos, 50 vezes 80 é 4 mil. Entenderam? Estou conseguindo acompanhar meu raciocínio? Foi, Yulia. Yulia tá quietinho. Ô, Yulia, fala aí. Entendeu mesmo? Essa, se cair, a gente não pode errar, hein, galera? Show de bola. Então, com isso, tem outros exercícios aqui, ó. Esse aqui é gostoso de fazer, ó. Muito legal. Só que a gente já fez, é mais do mesmo. Tá? Aqui, esse último aqui. O slide está com vocês. Fiquem à vontade para fazer os exercícios. Exercitem bastante, tá bom? Eu vou parar a gravação por aqui.